Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estaremos realizando a EBD dessa forma. Como os irmãos bem sabem, nós estamos vivendo um novo contexto, uma nova situação, onde é preciso cautela, onde é preciso confiança, onde é preciso zelo. Então, para poder evitar o contato esses dias com os amados irmãos, nós resolvemos suspender, como os irmãos sabem, os cultos nos templos. Porém, os cultos ainda estão acontecendo nos lares. E a EBD é da mesma forma. Então, nós estaremos em contato com os irmãos através desses vídeos, das lives que estão sendo feitas, tanto nas quartas quanto nos domingos, para que o Senhor continue assim direcionando esta amada igreja, continue abençoando esta amada igreja. Nós estaremos hoje, dia 29/3/2020, realizando mais um estudo da revista, intitulada a lição O Homem em Seu Corpo, que o Senhor continue assim nos abençoando grandemente. E a revista, intitulada Tão Grande Salvação, Estudo sobre o Homem e a Redenção, da editora Cristã Evangélica. Como os irmãos sabem, há alguns anos nós já adotamos essa revista. Então, que o Senhor continue nos abençoando grandemente, em nome de Cristo Jesus. O texto básico, para os irmãos acompanharem a lição, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Está escrito o seguinte, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que o Senhor esteja assim aplicando essas palavras nos nossos corações. Deus amado, glorificado e exaltado seja o Senhor. Queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui estudando a lição, Senhor. Continue direcionando cada pessoa, cada coração, cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem, Pai amado, que possa edificar as nossas vidas. Continue nos abençoando e nos trazendo sempre alívio e conforto para os nossos corações. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Então, como eu falei, irmãos, o tema da lição é o corpo, o homem e o seu corpo. E como alvo da revista, como alvo da lição, nós temos o seguinte, compreender a importância e valor do seu próprio corpo, desejar glorificar a Deus por meio do seu próprio corpo e passar ou continuar a cuidar do próprio corpo com o objetivo de glorificar a Deus por esse meio. Que o Senhor continue nos abençoando rica e poderosamente. Como introdução do nosso estudo, nós temos as seguintes questões. O ser humano possui um corpo complexo, é perfeito todo o seu mecanismo, todas as nossas atividades dependem do nosso corpo, caminhar, fazer atividade, correr, enxergar, se alimentar, pensar, sentir, tudo que nós fazemos depende do nosso corpo. E a gente tem que entender também o seguinte, que Deus,
na obra da criação, Deus ele nos formou. Não é? Todas as outras coisas, todas as outras criações, Deus, pela palavra do seu poder, ele criou. Mas na hora da formação da humanidade, do homem, Deus ele formou o ser humano. Portanto, a gente percebe aí o relacionamento que Deus quis manter com o ser humano. Mas infelizmente, hoje nós investimos e damos muito mais valor a objetos do que a nosso corpo. Infelizmente, o ser humano tem dado muito mais valor aos objetos, a carro, casas, e esquecendo-se dos relacionamentos com o outro, com o próximo. Felizmente, o ser humano está muito mais preocupado em conseguir as coisas, conseguir os objetos, do que se relacionar com o outro. Mas temos que entender isso. O nosso corpo foi feito para manter o relacionamento, principalmente com Deus, e com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Que o Senhor continue nos abençoando. O ponto 1 da revista, A Bíblia e o Corpo, traz 4 tópicos bem interessantes para a gente entender um pouco como é compreendido na Bíblia essa ideia de corpo. O primeiro item que nós temos é o seguinte: o corpo antes do pecado. Lá em Gênesis 2:7 está escrito o seguinte, Gênesis 2:7 está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui que Deus ele formou o homem de maneira mais individual, mais particular, mais especial. Deus ele quis relacionar-se de maneira diferente, distinta com o ser humano. O ponto 2 é o corpo depois do pecado. E aqui nós vemos o seguinte: depois que Adão e Eva eles pecam ali no paraíso, consequências acontecem para suas vidas, depois desse pecado, depois do pecado que cometeram ali no Éden. Nós temos também consequência para a serpente. A serpente agora vai se rastejar, conforme diz lá em Gênesis capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Então nós temos consequências quando o pecado entrou para a humanidade. Eva também teve consequência para a vida de Eva, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E também teve consequência para a vida de Adão. Quando Adão ele também peca ali no Éden, consequência ele traz para a humanidade. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Então o corpo depois do pecado, ele passa a ser tratado de maneira diferente. Inclusive a morte, agora ela passa a ser considerada sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo. É tanto que em Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós temos como uma das consequências também a morte, o afastar-se de Deus. É tanto também que no paraíso, no momento que o homem peca, que o ser humano peca, ele é expulso do Éden, como consequência desse pecado. Um terceiro item é como o corpo ele é tratado no Antigo Testamento. Os hebreus eles gostam de utilizar um termo para tratar sobre o corpo, que é o relacionado à ideia que nós temos aqui nos dias atuais, é a ideia de carne. O judeu, os hebreus, eles utilizam bastante esse termo relacionado corpo
e carne. Né? A ideia é dizer que como a carne é a parte mais visível, né, que nós temos do nosso corpo, eles trazem a ideia de que a carne é a principal constituinte do nosso corpo, portanto, refere-se também ao corpo em si. Nós temos, por extensão natural, dizer que o corpo, através da carne, simboliza o corpo inteiro, o próprio ser da pessoa. Essa é a ideia que nós temos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a ideia de corpo no sentido de 3 termos. O corpo no sentido ético, moral, indica um princípio contrário a Deus, e os desejos da carne, os desejos do corpo, a concupiscência da carne. Também simboliza o sentido físico, a noção física, a noção material do nosso corpo, do corpo do ser humano. E também nós temos o corpo tratado como homem, como um sentido geral, referindo-se a todos os seres humanos. Isso a gente pode encontrar em Gálatas 1,16, quando Paulo diz que não foi consultar carne e sangue. Ali ele está se referindo a todos os seres humanos. O ponto 2 da revista, ele vai apresentar alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. Como nós lemos no início, em 1 Coríntios 6, Paulo afirma que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, dessa forma, nós devemos ter alguns cuidados. Cuidados com o alimento, nós não devemos consumir qualquer alimento, alimentos que venham prejudicar o nosso corpo. Devemos ter cuidado com o nosso vestuário, um ponto bem interessante aqui. Devemos sempre fazer o uso do bom senso na hora de se vestir, de usar as nossas vestes. O bom senso ele deve sempre prevalecer. E um terceiro item, claro, é relacionado à saúde. Como o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, nós devemos sempre estar zelando pela nossa saúde. E, portanto, o corpo ele precisa de descanso, ele precisa de cuidados, precisa de zelo. E também nós devemos buscar santidade. O nosso corpo, como ele é templo do Espírito Santo, nós devemos também ser santos, assim como o Pai Celestial, ele o é. Então, esses são alguns cuidados com o nosso corpo. O terceiro ponto da revista apresenta os pecados contra o corpo. O autor da revista ele apresenta algumas maneiras de pecar através do corpo. Nós podemos pecar através da visão, pela visão. Mateus capítulo 5, verso 28, está escrito o seguinte, Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, uma das maneiras de se pecar contra o corpo é através da visão. Uma outra maneira é através da audição. É uma outra forma que nós temos de pecar através do corpo. Pelo paladar, bebedeiras, glutonarias, é uma outra forma que nós temos de pecado. Pela fala, Tiago ele vai dizer, ele vai escrever sobre o mau uso que nós fazemos da nossa língua, que nós devemos ter cuidado para não fazer esse mau uso, e também pelos pensamentos. Os nossos pensamentos, irmãos, eles têm que estar sempre voltados para o alto, para as coisas lá do alto. Um outro ponto também relacionado aos pecados contra o corpo são os tipos de pecados. Nós temos a prostituição, é um tipo de pecado contra o nosso próprio corpo. Nós temos a homossexualidade, e nós temos os vícios. Todos esses 3 itens são maneiras que as pessoas elas pecam contra o corpo. A prostituição, a homossexualidade, os vícios. E nós temos que ter cuidado para não nos deixarmos se levar por essas questões. Que o Senhor continue assim também nos abençoando em nome de Jesus Cristo. O quarto ponto da revista
é a redenção do corpo. O corpo, por causa do pecado, ele está corrompido. Agora o corpo não é mais um corpo original, no seu estado original, mas sim um corpo corrompido, um corpo que agora encontra a morte por causa do pecado, que entrou na humanidade através de Adão. Nosso corpo agora ele se desintegra, nosso corpo ele morre. Porém, irmãos, Jesus Cristo ele veio a esse mundo, se fez carne, se fez homem, e habitou entre nós, e ele pagou essa dívida que nós tínhamos perante Deus. E agora, quando ele retornar, nós vamos ter uma redenção desse nosso corpo de maneira gloriosa, de maneira completa. E essa redenção acontecerá através de duas formas. Uma primeira forma é a própria ressurreição do corpo. O corpo ele será ressurreto. Uns serão ressurretos para a condenação eterna, e outros serão ressurretos para a salvação, para a vida eterna ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Então nós entendemos desta forma, que todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus serão ressuscitados com um corpo, e um corpo transformado, meus amados, um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, na volta de Cristo, nós estaremos com um corpo transformado. Essa matéria que existe hoje, que perece, que devido ao estado pecaminoso nós perecemos, não vai mais existir. Ela será transformada. Então nós aguardamos nessa redenção que há em Cristo Jesus, essa ressurreição do corpo e essa transformação do corpo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quinto tópico da revista é sobre a consagração do corpo. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, nós vamos apresentar nesse instante 3 maneiras que temos para podermos consagrar o nosso corpo a Deus. O primeiro tópico é que o nosso corpo ele não deve ser a sede do pecado. O que é que nós queremos dizer com isso? É que nós não devemos ser escravos do pecado, que nós não devemos deixar que o pecado ele reine em nosso corpo. Nós não devemos viver na prática do pecado. O segundo item é que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício. Ou seja, o cristão ele deve ter uma vida de consagração a Deus. O nosso corpo ele deve estar constantemente voltado para Deus. O nosso corpo ele deve ser reservado para Deus. Até porque Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 10, ele vai dizer que nós seremos julgados pelo bem e pelo mal que nós fizermos através do nosso corpo. Então nós temos que ter um cuidado, um zelo, relacionados assim ao nosso corpo. Nós devemos oferecer esse sacrifício. Nós devemos consagrar o nosso corpo a Deus. Um terceiro item é que nosso corpo ele deve ser uma maneira de glorificar a Deus. O cristão ele é livre para fazer o que quiser. Porém, o apóstolo Paulo, conforme nós lemos lá em Coríntios, nem todas as coisas nos convêm. Nós temos liberdade em Cristo, mas nem todas as coisas nos convêm a serem feitas. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Mas será que o que eu vou fazer edificará a minha vida? Será que vai glorificar a Deus? Se não, nem faça. Se não, nem execute. O nosso corpo ele deve buscar a santificação, que é um processo de comunhão intensa com o Espírito Santo.
constantemente nós devemos buscar o Espírito Santo, né? Nós devemos buscar assim a sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Como conclusão, meus amados, deixamos o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, onde o apóstolo Paulo ele afirma o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E nós sabemos que esse preço foi o sangue do nosso Cordeiro, Jesus Cristo. E que o próprio Jesus continue nos abençoando,